Muito bem, então os fármacos que vão reproduzir uma atividade intrínseca no receptor, que quando se ligam ao receptor, têm afinidade pelo receptor, ativam o receptor, ou melhor, provocam uma atividade no receptor, eles são conhecidos como agonistas desse receptor. Os fármacos que não ativam o receptor, que interagem com o receptor, mas bloqueiam esse receptor, não provocam a atividade do receptor, mas têm afinidade pelo receptor. Eles são conhecidos como antagonistas do receptor, tá certo? Vamos a um exemplo prático. A adenosina, ela é agonista de receptores A1, A2, A no organismo. No sistema nervoso central, essa interação da adenosina com os receptores diminui a entrada de cálcio, diminui a liberação de neurotransmissores. Essa ação inibitória altera regiões hipotalâmicas e, alterada essa diminuição de neurotransmissão, leva ao sono. A adenosina tem uma molécula, então ela é um agonista dos receptores. A adenosina tem uma molécula estruturalmente muito parecida com ela, que é a cafeína. Tá vendo lá a estrutura? A cafeína, no entanto, é um antagonista, ela só bloqueia, o receptor, então a adenosina não consegue se ligar. Uma vez a cafeína ligada no receptor, a adenosina não se liga e, como consequência, você tem o inverso do efeito, tá certo? Então antagoniza o efeito da adenosina. Mas o que é importante? As duas têm afinidade pelo receptor, tanto a adenosina quanto a cafeína, tá bom? É isso. Então vamos lá, vamos ao resumo da coisa. Quem tiver afinidade pelo receptor e ativar os receptores ao se ligar a eles, ativando 100% ou quase 100% dos receptores, é um agonista pleno. Quem se ligar aos receptores e ativar de forma parcial esses receptores, observe que os receptores estão sob duas conformações. LRI, que é inativo, e LRA, que é ativado. Então, quando eu tenho esse fármaco que ativa totalmente, ele é pleno. Se ele ativa parcialmente, tem parte continua inativo, ele é parcial. Se ele se liga, ele tem afinidade, mas ele não provoca atividade intrínseca, ele é um inativo, composto inativo ou antagonista. E tem um caso especial que são os agonistas inversos. Os agonistas inversos vão ter característica de se ligar a receptores que têm uma atividade basal, fisiológica. Então, esses receptores, fisiologicamente, sem ligação de um agonista, eles já têm uma atividade basal ativada. Como é que eu vou bloquear o efeito do receptor? Adianta eu dar um antagonista? Não, porque o antagonista só bloqueia da ligação do agonista. O que é que tu tem que fazer? Você tem que dar um agonista inverso. Ele vai virar a chave. Então, quando ele se ligar ao receptor, ele vai cessar aquela atividade fisiológica que eu tenho sobre aquele receptor. São receptores específicos que vão ter essa capacidade. Aqui uma diferença do agonismo total e parcial, para vocês verem. A eficácia é máxima no agonismo total e a eficácia é parcial no agonista parcial, tá? E com relação aos agonistas inversos, aqui tem uma tabela dos subtipos de receptores, como vocês podem ver, e dos fármacos que são utilizados para atuar nesses receptores, que são receptores que têm essa atividade fisiológica basal, tá certo? Então, esses fármacos, nesses receptores, são agonistas inversos.